pessoal, tudo bem? Está começando mais um Connecting Podcast e o tema de hoje é a Bíblia Sagrada. Eu sou a Safira. Eu sou a Ana Clara. E hoje a gente está com o nosso convidado, Renato Gorski. Eu Por favor, sou se apresente. Renato Gorski, boa tarde para vocês, tudo bom? Para o pessoal do estúdio aqui também, boa tarde. Tem uma equipe grande aqui na técnica. Eu sou lá da Igreja do Tijucal e colaboro lá na Escola Sabatina, passo a lição. Esse ano eu estou sem cargo, estou no ano sabático, muito bem. Ano de férias. Estou no ano sabático com relação a cargos, né? Então eu passo a lição assim, esporadicamente. E sou membro da Igreja Adventista, né? Já nasci na família dentro da igreja, né? E aos 12 anos já me batizei. Eu acho que eu também me batizei com 12. E estou aí, né? Também. Já com meus 62 anos aí. Então já faz 50 anos na igreja, batizado. A primeira pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? Olha, eu prefiro pegar um texto de Jesus, João 5,39. Ele fala o seguinte: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus, ele dá atenção à Bíblia, né? E muitas vezes ele citou a Bíblia, né? Até na questão da tentação, né? Então, Jesus valoriza a Bíblia Sagrada, muito bom. Bom, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-las? Muito bem, depende da disposição, né? Eu já dirigi classe bíblica, já ministrei muitos estudos bíblicos, né? E hoje a gente tenta, às vezes, buscar pessoas para estudar a Bíblia, né? E muitos não querem estudar. Hoje, nessa velocidade da internet, do telefone, do smartphone, muita informação, muitos se prendem, muitas vezes, nos aplicativos, aí se distraem e muitos não querem ler, né? É verdade. Entendeu? Agora, quando os estudantes da Bíblia se interessam, é uma maravilha, entendeu? Uma bênção, né? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Bom, a gente costuma, né? O costume na igreja Adventista do Sétimo Dia é, antes de ler a Bíblia, fazer uma oração, né? Como a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então fazer uma oração para que Deus guie o estudo e abra a nossa mente, o nosso entendimento, né? Figuradamente, abra o nosso coração, né? Para que possamos entender, né? Então, é sempre importante orarmos antes de lermos a Bíblia, né? E outra coisa, irmos com uma condição assim, um comportamento humilde, né? Para aprender, né? Tirar lições que Deus vai nos ensinar. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Bem-aventurados, né? Vamos recorrer aqui a Apocalipse aqui, né? Aqueles que estudam a Bíblia, de acordo com Apocalipse 1, no verso 3, fala: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é feliz aquele que lê a Bíblia, né? Então quem lê a Bíblia, o próprio livro de Provérbios fala que, né, fortalece nossos ossos, dá saúde, né? Já foi pesquisado e o aluno que lê a Bíblia, ele tem maior inteligência, maior capacidade de entendimento do que uma pessoa que não lê a Bíblia, né? Nos tornamos sábios. Exatamente. Então a Bíblia é de Deus, né? Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Bom, Já foi? acabamos de ler aí, né? Perdão. Ele é abençoado, né? Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e guarda as coisas da profecia, né? Então a pessoa recebe bênçãos de Deus, né? Eu tinha repetido. Certo. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Veja só, aí já é João capítulo 8, verso 39, né? Para começar essa resposta aqui, eu pego aqui João capítulo 8, verso 39, aqui ele fala do outro lado aqui. Não, João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, quais os benefícios que quem lê a Bíblia, né?
Então são muitos, né? Outra coisa, hoje nós vivemos na época da narrativa, né? Muitas pessoas no YouTube, nas redes sociais, falam as coisas como elas fossem verdadeiras. O cristão, a pessoa que lê a Bíblia, ele tem o quê? O discernimento e sabe quando está sendo ensinado uma doutrina falsa ou verdadeira. Muitas igrejas por aí propagam que mas não está na Bíblia. E outra coisa, você também não pode extrair do texto bíblico que ele não fala, né? Então, aquele que lê a Bíblia sistematicamente, ele aprende, aumenta o vocabulário, quem vai fazer Enem aí, né? Vocês são jovens, né? Aumenta o vocabulário e, entendeu? Ele melhora o entendimento dele, discernimento, e ele não é enganado. Então, por isso que é bom fazer no bíblico ou reavivados pela sua palavra, né? Ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia faz bem. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Bom, está na própria Bíblia, né? Lá em 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Então vamos aqui. 2 Timóteo. Primeiro já cheguei. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqui fala, né? Toda a escritura, né? Foi inspirada por Deus, né? Então tá aqui. 3:16 está aqui. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia, né, é uma inspiração de Deus, do Espírito Santo, né? Sim. Então nós podemos ter segurança em ler a Bíblia, que você está lendo a Bíblia, você está em contato com o melhor que tem no universo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, as instruções de Deus, né? Sim. Então, por isso que é bom ler a Bíblia de manhã, todo dia. Deixa eu ver. Que parte da Bíblia não foi escrito por autores humanos? Olha, de acordo com 2 Timóteo 3, 16 e 17, né, toda a Bíblia é inspirada, entendeu? Agora é o seguinte, nós podemos verificar o seguinte, que da Bíblia dos evangélicos, diferencia da Bíblia católica, que tem aqueles livros chamados apócrifos, né? No caso da Bíblia católica tem 7 livros apócrifos, entendeu? Então aqueles livros lá, o próprio Jerônimo da Igreja Católica, um líder da igreja do passado, e outros líderes, chamados até pais da igreja, né? Eles entendiam que os livros não eram inspirados, não eram canônicos, né? Não faziam parte da coleção da Bíblia. Então, e esses livros também, alguns deles defendem... O senhor interpretou a pergunta errada. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Eu falei que toda ela foi... que parte da Bíblia não foi escrita. Não. Ah, certo. A gente não estudo bíblico. Esse aqui é estudo que vem da Bíblia. Certo. Fala sobre os 10 mandamentos, sobre a escritura do Deus de Deus, não por ser humano. Ah, certo. Ó, isso é pegadinha, não vale, ó. Isso é pegadinha, ó. Pegadinha. Aí eu já abri até para falar dos livros canônicos, os livros apócrifos, né? Entendeu? Vai. Não vale pegadinha, entendeu? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Bom, nós temos lá nos mandamentos, né? Foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Sim. Mas toda a Bíblia foi inspirada por Deus, né? E essa parte específica aí foi a própria mão de Deus que escreveu, né? Uhum. Ele é bom de caligrafia, né? Para escrever na pedra também, né? Bom, quais são as traduções mais fiéis da Bíblia original? Muito bem, nós temos a antiga, né, a Septuaginta, né, que é a tradução do hebraico para o grego, feita no Egito, por um grupo de judeus. Aí nós temos também a Vulgata, né, que é a tradução do Jerônimo, que ele buscou no grego e trouxe para o latim. Então elas são as antigas, né. Depois na Idade Média já tem o John Wycliffe, já tem o Lutero, né. Até em 1611 já tem a do rei James, King James, né? Então essas são as traduções antigas, né? E importantes também, né? Sim, que são as mais originais, né? As mais
Exatamente, que se mantém os originais, que mais fidedignas, né? E outra coisa, se pensarmos na Bíblia, né, essa metodologia que Deus deixou, né? Você vê, o povo de Israel era um povo instruído, né? Eles tinham escrituras, eles faziam livros, eram umas pessoas instruídas, né? E essa metodologia de Deus, ela atravessou séculos, milênios, né? E chegou até nós. Na Idade Média teve os movimentos de reforma na Europa, depois o grande movimento de reforma de Lutero, né? E dessa forma nós chegamos. Hoje, mesmo no celular, no computador, a Bíblia está lá digital, mas é através da leitura, né? Então essa ideia de Deus pedir para os servos escrever ela da maneira escrita foi muito interessante, né? Porque no passado era pergaminho, couro, né? Era meio rudimentar, né? Até chegar ao papel, né? Mas graças a Deus ela chegou aí, né? Amém. Quais são as tradições mais antigas que temos na Bíblia? Traduções antigas nós já falamos, agora vamos falar um pouco da diferenciação de traduções, certo? Tem os textos receptos, que são os textos mais originais, né? E tem as traduções de Bíblia, que foram o quê? Traduzidos pela equivalência formal, palavra por palavra. Então nós podemos falar isso aí, né? A Septuaginta, a Vulgata, né? Eles traduziam palavra por palavra. E a King James, aqui eu tenho a King James de 1611, mas traduzida já em português. Então, essas Bíblias, elas são traduzidas pela equivalência formal. Então, qual a segurança do leitor? Elas estão aqui mais próximas do que foi escrito, então é mais seguro. Por exemplo, o grande tradutor brasileiro é João Ferreira de Almeida, que ele era católico, posteriormente depois ele saiu, ficou evangélico, né? E assim como tem a Valera, que é no espanhol, nós temos a João Ferreira de Almeida. Então nós temos aqui as traduções que são mais fidedignas, são o que? A Almeida Corrigida e Fiel. Eu tenho aqui um exemplar dela na minha mão. Almeida Recebida, Almeida Revista e Corrigida. Então esses textos, eles são os textos mais sintonizados, né, com o original, com o que foi conseguido lá, o que? Da Vulgata, da Septuaginta, entendeu? E dos fragmentos que foram encontrados, então eles são mais seguros. Aí nós temos aqui, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na versão internacional. Aí a tradução dela já é equivalência dinâmica, não é mais formal. Essa questão da equivalência dinâmica, então não é mais palavra por palavra, é só o sentido do versículo, né? Então, nesses casos, existe risco de perdas em significados em algumas partes importantes. E já tem até algumas seleções, alguns estudiosos já até selecionados alguns textos que ficam comprometidos. Por questão de tempo, eu acabei não trazendo para vocês, entendeu? Então, quando você pega uma versão na linguagem de hoje, está mais no linguajar atualizado, mais pop, mais atual, mas não está fidedigno aos textos. Por exemplo, uma versão que eu tenho aqui também, a Bíblia de Jerusalém, é da Igreja Católica. Essa Bíblia aqui é uma boa tradução. A diferença dela para os evangélicos é o seguinte, que os 7 livros apócrifos, nós não consideramos como inspirados, e a igreja considera, né? Porque eles entram em conflito com a mensagem da Bíblia, com a salvação pela graça, entre a salvação pela obra, com vida após a morte, entendeu? Aí eles conflitam. Então, porque esses livros apócrifos, eles mesmos fizeram, né? Não, os livros apócrifos são mais tradições, né, que foram incorporadas na Bíblia, mais tradicionais. Não tem a segurança que os discípulos, os antigos, né, estudiosos da Bíblia, como Jerônimo e tudo mais, eles não dão aval como livros inspirados, né? O próprio Jerônimo da Igreja Católica não considera inspirado. Então, e se você lê o conteúdo deles, eles entram em xeque com o que está na Bíblia, né? Salvação pela graça, aí vem esmolas lá como meio de salvação, que é a salvação pelas obras. Aí vida após a morte, aí eles conflitam com os ensinamentos básicos da Bíblia, né? Mas é uma boa tradução. A Bíblia de Jerusalém é uma excelente tradução, está disponível no português da Igreja Católica, né? Os livros tradicionais, os 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, eles se mantêm fidedignos, é muito boa a tradução, assim como a King James, né? E agora tem Bíblia que é diferente. Por exemplo, essa Bíblia Mensagem, isso aqui é uma paráfrase.
ela é poética, né? Ela é bonita, tal. O autor aqui, o Eugene Peterson aqui, ele pega e viaja, né? Fica bonito, mas não se mantém a original, né? Eugene Peterson, Eugene H. Peterson, entendeu? Então o que acontece? Ela é uma Bíblia bonita, assim, fica poética, mas ela não é fidedigna aos originais. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado em escolher a versão da Bíblia. Por exemplo, nós temos versões da Bíblia também. Hoje você tem TIM, né? Bilíngue, você tem a Bíblia TIM, entendeu? Então o que acontece? Você tem também a Bíblia na ordem cronológica. Bom, eu vou ler um versículo aqui inicial da Bíblia na ordem cronológica. Vai pela cronologia, né? Muito interessante essa versão aqui. Já fiz ano bíblico nela, né? Então é um pouquinho diferente dos textos normais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, começa aqui, o primeiro versículo, João 1, verso 1. E no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, o que fala? Quem era no princípio? Deus. Então, o princípio de tudo é Deus. Então, ó, primeiramente, que é um livro de João que vem. Em seguida, Salmo 90. Antes de nasceres os montes, Salmo 90, verso 2. E de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Então, vem apresentando primeiro o quê? O Deus lá, Criador do universo, né? O Deus pré-existente, e depois que vai entrar na cronologia humana, que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, né? Aí entra Jó, tal, aí vai ter os outros. Aí, por exemplo, ó, então aqui, ó, ele apresentou João, apresentou Salmo, agora vem Gênesis no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas daí, ele já vai aqui para Isaías 14, verso 6, verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi tirado da terra? Aí fala da queda de Satanás, que foi o princípio, né? Porque antes da terra existir, Satanás caiu. Aí ele veio e conseguiu derrubar Eva. E por tabelinha, o Adão. Né? Passaram rasteira neles, né? Então você vê. Então, é interessante, por exemplo, eu adoto, em geral, cada ano, cada 2 anos, né? Uma versão da Bíblia para fazer ano bíblico. Tem Bíblia de Thompson, tem Bíblia de Shedd, tem Bíblia dos profetas, Bíblia de ensino, Bíblia de estudo, tal, né? Então aí você sempre está descobrindo coisas novas, né? Aí não fica maçante você ler sempre o seu ano bíblico na mesma Bíblia, né? Entendeu? E outra coisa, também não lê com tanta rapidez, né? Porque às vezes você lê, não, né? Às vezes você lê pelo menos um capítulo por dia, mas você meditar, compreender, entender, né? E que aquilo te faça sentido na vida. Eu nunca tinha pensado em estudar várias linguagens, tipo, bíblias diferentes. Muito bem, tá aí a sugestão. Tem a Bíblia TIM, tem a Bíblia do Desbravador, né? Tem a Bíblia Andrews, da Igreja Adventista, com os comentários dos teólogos, né? Que é afinado com a doutrina. Por exemplo, eu já... Às vezes até quando vou comprar, tem Bíblia pentecostal, aí eu vejo algumas partes essenciais da Bíblia, eu vou lá no comentário, se elas distorcem, muitas vezes não compro, mas já comprei Bíblias. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia de estudo, que é de um pastor batista aqui de Cuiabá, hoje ele não está mais aqui, parece que foi para os Estados Unidos, ele fez uma Bíblia comentada de estudo, entendeu? Mas é uma Bíblia João Ferreira de Almeida com os comentários do pastor, né? Então é interessante, tem as temáticas, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia da moça, tem a Bíblia do, né? Tem a Bíblia do pregador. Tem várias versões. Aí você, por exemplo, você pega aquela Bíblia e, né, vai se deleitando nela, se aprofundando, né? Sim. Com essa história aí já tem umas 30 Bíblias lá em casa, entendeu? Vai lendo uma Bíblia aqui, lendo uma lá, entendeu? E vai acumulando Bíblias, né? Entendeu? Mas é bom. E você tem também na sua biblioteca, quando você precisa, às vezes você apresenta um versículo numa versão, ele diz uma coisa, na outra, né? Você usa para enfatizar. Sim. Como podemos ter certeza que as traduções chegarão até o nosso tempo de forma fiel ao original? Muito bem. Então, veja só, o próprio Velho Testamento, que é a Bíblia dos judeus, é o Velho Testamento, né? Como eles não aceitaram Cristo oficialmente na época, então a Bíblia dos judeus é os 39 livros, é o Velho Testamento, e eles se apegam muito na Torá, né? Os ensinamentos ali do Pentateuco, entendeu?
Então, o que acontece? O povo judeu era um povo instruído, que dominava a escrita, tal, né? Então, o Velho Testamento você não tem muita dificuldade. Quanto ao Novo Testamento, aí você tem bastante fragmentos, né? Tem várias descobertas no Mar Morto, algumas cavernas, descobriram vários fragmentos de Bíblia, né? Que confirmavam aquelas cópias já existentes. E as cópias, né, como o próprio estudioso da Igreja Adventista, o Rodrigo Silva, fala, né, existem muitas cópias, né, do Novo Testamento, né, e ficaram tinha os copistas, né, que eles reproduziam, né. Então, através disso aí foi possível, né, identificar o quê? Que a Bíblia, né, ela se manteve original, ela não foi corrompida, né. E a própria Igreja Católica, né, ela diverge muitas doutrinas da igreja evangélica, né, e da igreja após a Reforma, diverge, mas a Igreja Católica manteve, né, o texto bíblico da maneira como ele é. E, por exemplo, e a própria Igreja Católica foi um depósito seguro da Bíblia na Idade Média, na Idade Escura, né, que a Bíblia ficava restrita apenas nos mosteiros, com os padres, né, com a igreja. A Igreja Católica foi depositária da Bíblia e ela contribuiu também para que a Bíblia chegasse hoje à disposição de todo mundo, né? O próprio Martinho Lutero, como padre da Igreja Católica, ele conversou com outro colega padre que já tinha o entendimento da salvação pela graça, né? E daí ele começou a ir na biblioteca e ele teve acesso à Bíblia original, né? Aí ele começou a traduzir para o alemão. Ele traduziu o Novo Testamento. Quando ele morreu, o Velho Testamento não estava concluído, aí um amigo dele concluiu, né? Então a própria Igreja Católica contribuiu para que a Bíblia chegasse aos nossos dias, né? Porque a religião ficou estatal, né? Quando Constantino, lá em 300 e pouco, né? Falou, todo mundo agora aqui é cristão. Eu sou o líder da igreja do Estado, né? E a igreja que ficou estatal, né? De certa forma, os escritos ficaram com a igreja, né? E a Igreja Católica, nesse ponto, ela contribuiu também para que os textos chegassem, né? A Idade Média, e o próprio padre lá entendeu que a maneira que a Igreja Católica tinha o entendimento da Bíblia, ele entendeu que não era correto, tanto que ele fez as teses, né? Colocou lá na igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, né? E ele colocou lá na igreja, e eu tenho até uma Bíblia aqui de Lutero, comemorativa aos 500 anos de Lutero, aqui, que foi lançada, essa Bíblia da Reforma, tem as anotações de Lutero, né? Essa Bíblia que foi lançada em 2017, primavera de 2017, comprei essa Bíblia. E aí, o Lutero, Casa de Lutero, aqui, tem aqui a igreja onde ele fez as teses aqui, Catedral de Erfurt. E aí, veja só, e Lutero, ele deu essa contribuição, né, em voltar para a Bíblia. A minha mãe era católica quando era jovem, né, e do tempo da minha mãe morreu com 89 anos agora no mês de agosto desse ano. No tempo da minha mãe, a Bíblia era em latim, feita em latim, a missa feita em latim, né, e a Bíblia estava mais o que? Com os sacerdotes. E a Bíblia hoje tornou-se um livro popular, a Sociedade Bíblica já publicou milhões de Bíblias no Brasil, né? E pelo mundo aí. E a coisa andou, né? E a Bíblia espalhou, e é um dos livros mais lidos e publicados no mundo, né? Graças a Deus. Antes de encerrarmos, poderia fazer uma oração? Sim, com certeza. Entendeu? Então vamos orar. Senhor Deus, vem abençoar essas jovens aqui da igreja aqui do Imperial, toda a equipe aqui, o trabalho que eles têm feito aqui de debate de ideias aqui. Continue conosco. Obrigado por termos, né, acesso à Bíblia, a Bíblia ter chegado à nossa época e tornou-se um livro popular, e está à disposição de todo mundo. Senhor Deus, e que a luz, né, que a Bíblia seja uma luz em nossas vidas e possamos propagar e difundir essa ideia do Evangelho, a ideia de Jesus Salvador. Continue conosco, agradecemos por esses momentos aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir até aqui participar do nosso podcast.
E, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir nas nossas redes sociais também. Como é que aparece teu canal lá no YouTube? Isso. Como é que aparece lá o nome? Connecting Podcast. Então todo mundo é www.com.br. Não, Connect Podcast, né? Mas tá YouTube antes ou não? Não? Tá. YouTube barra. No negócio. É isso. Um beijo. Tchau. Falou, gente. Até mais.